Vitória, aqui a gente gosta de bastidores. Quer dizer que finalmente o Congresso começou a falar sobre um vespeiro, a reforma administrativa, é isso? Pois é, Tiago, acho que foi no comecinho do ano que o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que iria formar uma comissão especial, um grupo de trabalho, melhor dizendo, para analisar possibilidades de uma reforma administrativa junto com o governo. E agora saiu justamente algumas conclusões desse grupo de trabalho, que são três propostas diferentes que formam um pacote de reforma administrativa, sugerindo mudanças principalmente nas carreiras dos servidores, além, é claro, de limites de despesas tanto para o governo federal quanto para o Poder Judiciário. Agora, o que é importante destacar é que o cerne dessa proposta é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que costuma demorar um pouco mais para ser aprovada. Mas o coordenador desse grupo, o deputado Pedro Paulo, do PSD, que deve inclusive ser o relator dessa PEC, ele disse que o que pode acontecer é o Hugo Motta resolver pensar essa PEC, a outra proposta já mais avançada. Quando a gente fala pensar aqui no Congresso Nacional, quer dizer quando você aglutina, junta uma proposta com outra que está mais avançada para que ela já comece a tramitação no plenário e não precise passar pelas comissões. Então ele diz que isso está sendo considerado por Hugo Motta numa tentativa de que isso seja aprovado até o final do ano. Se for aprovado, para o governo também é um bom discurso. Inclusive o Odair Cunha disse para a gente nos bastidores que se for aprovado é mais um motivo para o governo dizer como ele tem sido responsável fiscalmente. Vamos ouvir um trecho da fala do deputado Pedro Paulo, que é coordenador desse grupo, e fala justamente da importância dessa PEC da reforma administrativa. Nós precisamos ter 1/3 dos deputados assinando a PEC, um total de 171, para que ela possa ser protocolada e para que ela possa seguir o seu rito legislativo. Então, é de conhecimento público, já eu tenho absoluta convicção que esse é um material que vai calar fundo na Câmara dos Deputados como uma proposta importante para o Brasil. É claro que tem ali é uma proposta corajosa, profunda, ampla, como uma reforma deve ser, mas eu acredito muito que é uma reforma necessária para o Brasil e nós vamos continuar trabalhando sob a liderança do presidente Hugo Motta, que está absolutamente empenhado para que essa seja uma grande agenda de entrega para o Brasil nesse segundo semestre. Pois é, e essa expectativa, portanto, de que isso seja mais acelerado, e dentro dessas três propostas que formam o pacote da reforma administrativa, eu destaco aqui rapidinho alguns pontos delas, que é, por exemplo, o fim de férias de 60 dias para os servidores, fim do adicional de férias, que é um valor pago acima de 1/3 de remuneração que costuma ser pago para os trabalhadores CLT, fim de adicionais por tempo de serviço. Então, os adicionais pagos terão que ser pagos apenas quando o servidor tiver uma comprovação de bom desempenho. Então, o governo federal terá que fazer uma avaliação de bom desempenho para dar remunerações adicionais para os seus servidores. Fim da progressão automática de carreira. Então, portanto, não vai ser apenas por tempo de serviço, mas sim com essa avaliação. E também o salário inicial das carreiras deverá ser limitado a 50% da remuneração inicial. Por último, eu destaco as mudanças também que eles querem fazer no judiciário. Acabando com a aposentadoria compulsória para ministros, para juízes, melhor dizendo, que utilizam essa aposentadoria como uma forma de punição, e também eles querem também dar um limite para os salários das estatais, que hoje em dia não tem um limite para isso, e essas estatais terão que ter um limite de salário equivalente ao salário dos ministros do STF. Tiago. Será que tudo isso será discutido até o fim do ano, ou até aprovado até o fim do ano? É claro que é uma discussão louvável, mas outras vezes o Congresso deixou isso de lado. A gente continua acompanhando os bastidores com a Vitória Abel. A gente volta a se falar mais tarde, Vitória. Desde seu cara, essa pergunta, ou pelo menos essa reflexão que eu fiz nesse final, eu faço para você. A gente está em outubro, 2 de outubro, e essa sempre foi uma questão muito impopular para o próprio governo, ou para os governos, né? Será que até dezembro vai? Alguma coisa nesse sentido pode avançar?
Não, Não, né? não vai não, Thiago. A reforma administrativa, obviamente, ela seria uma das grandes reformas, talvez uma das mais necessárias, né? A gente sempre falou, quando começou essa discussão da reforma tributária, que é muito difícil você falar numa reforma tributária sem falar também na reforma administrativa, né? Vamos só lembrar aqui, o Estado brasileiro, e isso não é demérito de nenhum governo específico, mas o Estado brasileiro, ele é obeso, ele é inchado, ele é ineficiente, e a reforma administrativa seria um dos grandes pilares para começar a resolver esse problema. Mas como a própria reportagem mostrou aqui, é um problema extremamente complexo. O Congresso Nacional não vai discutir isso esse ano. O Congresso Nacional não consegue fazer isso, porque agora, a partir desse segundo semestre, depois dessa aprovação do imposto de renda, o que se começa a pensar lá sobre a eleição do ano que vem. Então, uma reforma nessa complexidade, vamos supor que no melhor dos cenários o Congresso discuta isso. Vai ser uma discussão completamente à margem do que deveria ser. Então, eu não acredito não, Thiago, seria muito bom, mas eles não vão resolver isso agora em 2, 3 meses. Se colocarem essa discussão, eu até temo pelo nível da discussão, mas infelizmente a reforma administrativa, nesse momento... Olha o que aconteceu com a reforma tributária, né? O tempo de discussão e até agora ela não foi regulamentada. Então, infelizmente, isso por enquanto fica só no sonho. E Dora, ano que vem nem pensar, né? Ano eleitoral. Olha aqui, Thiago, se algum dia for feito, eu já acho muito bom. Esse ano, obviamente, acho que o ano que vem também não. O trabalho do deputado Pedro Paulo, coordenado pelo deputado Pedro Paulo, é muito sério. Eu sinto falta ainda um pouco na verdade, eu não sei se eu é que não sei ou se não tem mesmo. Dar uma mexidinha aqui na estabilidade seria interessante também. Mas o trabalho, a proposta, ela é muito séria. Então, o fato de estar sendo feito e a gente estar aqui falando disso e ressaltando a necessidade já é um avanço. Legal, é melhor do que se ignorar o assunto, porque o assunto é, se não impossível, absolutamente difícil. Por quê? Porque vai precisar o governo, primeiro que o governo precisaria pegar esse touro na unha, precisava encarar mesmo. Todas as reformas de fundo estruturais que foram feitas, a gente teve governo à frente, pegando duro. A trabalhista com o Temer, antes as reformas econômicas, as privatizações, Fernando Henrique, o governo Lula não gosta, o presidente Lula não gosta de entrar em atrito, ele está sempre querendo ser unanimidade. E a reforma administrativa, além do que, ela entra em atrito naquilo que é uma base cara para o PT, que é o funcionalismo público. É evidente, porque só os pontos que a Vitória nos trouxe aqui já deve causar arrepios no funcionalismo e no judiciário. Estou falando dos 3 poderes, porque, em resumo, vai fundo, não acaba, mas toca nos penduricalhos, né? E os penduricalhos são muito caros a essas carreiras ao funcionalismo. Então, seria necessário um governo, primeiro precisaria ser no início de governo, porque com a força das urnas. Precisaria ser objeto de campanha. A campanha eleitoral conversar isso com o eleitorado de maneira muito madura e muito transparente, né? Então, para agora, eu acho impossível. Se houver a reeleição com Lula, também acho impossível. Se vier uma outra candidatura ou candidaturas com outro tipo de pensamento e que se disponham a pegar esse touro, aí eu acho que pode até ir à frente. Por isso, um trabalho de base, já mapeando, já estabelecendo o que é necessário, que é esse trabalho do deputado Pedro Paulo, que é aqui do Rio, é bastante importante. Então, para isso é bom ter ali uma base já pronta, uma base bem feita.